quero apresentar a vocês no quadro comparativo Toyota quais as principais diferenças do novo Toyota Corolla Cross XRX 2.0 Flex 2025 comparado com o modelo 2024. Esse carro que está exposto à venda aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o valor na descrição de vídeo e para mais informações o contato fixado no comentário abaixo. O SUV passou por algumas mudanças, como a parte de design, também itens de segurança que foram feitas atualizações, também itens genuínos que acompanham o modelo. Eu quero mostrar todos os detalhes para vocês nesse comparativo no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando quais as principais diferenças do SUV da Toyota, partindo aqui da sua frente, dos faróis. Comparado com o modelo 2024, o bloco óptico das versões XRX e GR Sport é completamente diferenciado, com todo o conjunto de iluminação em LED, com a luz de condução diurna que atravessa toda a parte do farol aqui ao centro, canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo e sistema comutativo automático dos faróis, os 4 pontos aqui acima com a luz de indicação e quando você não está com a opção de seta também se torna luz de condução diurna, todo acabamento em preto brilhante e também cromado que realmente se destaca aqui na parte frontal. Outro detalhe que muda comparado com o modelo 2024 é a grade frontal superior, com as aberturas de ar aqui em colmeia, também esses vincos bem pronunciados, essa peça com acabamento em preto metálico e agora ele conta com 4 sensores de estacionamento dianteiro somente nas versões XRX e GR Sport. Além do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, ele conta com suporte de frenagem de estacionamento. Ele vai fazer a frenagem semi-autônoma te auxiliando ali na parte de estacionamento. Isso é um sistema de segurança bem interessante. Depois eu mostro para vocês lá no interior. Todo esse detalhe aqui também cinza metálico, que é uma novidade, com esse detalhe cromado. Aqui o logo translúcido da marca com um detalhe cromado, onde temos os sensores com o sistema Toyota Safety Sense, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, que agora conta com função Stop and Go, mudança de faixa involuntária, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. E mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. A parte da grade aqui abaixo, isso já não teve nenhum tipo de mudança, continua como o modelo 2024. A parte de motorização continua com 2.0 Flex, só que agora com 175 cavalos aspirado ao invés de 177 cavalos por conta da legislação de emissões. Mas nada que alterou ali no 0 a 100 nessa questão aí de performance do veículo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, se você puder hypar esse vídeo aí nos comentários, isso ajuda muito no engajamento do canal. Os detalhes aqui na parte lateral, as mudanças principais aqui são as rodas. Ela tem todo esse detalhe diamantado das bordas indo até o centro, a pintura em preto brilhante, porca antifurto que já acompanha o modelo de série e o perfil dos pneus não teve alteração. Continua 225/50, roda de 18 polegadas. O diâmetro do veículo aqui são 4,46 metros. Isso não teve nenhum tipo de alteração comparado com o modelo 2024 e a altura de solo também, 16,1 centímetros. Os detalhes aqui como caixa de roda, parte lateral, tudo isso é igual. O que vai mudar é essa nova cor que entrou no catálogo, que é um azul topázio metálico. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa cor. Na parte de segurança foi incluído aqui sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado na parte dos retrovisores. Essa versão XRX e GR Sport conta com o teto solar. Na parte traseira aqui de suspensão continua da mesma forma, como o eixo de torção. Isso já não teve nenhum tipo de mudança comparado com o modelo 2024. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. As mudanças aqui na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel. Como eu falei para vocês, além do alerta de proximidade no painel,
você conta também com suporte de frenagem de estacionamento. Depois eu mostro para vocês lá no interior como funciona. A parte do escapamento aqui não teve nenhuma mudança, continua como o modelo 2024. Outra mudança aqui, as lanternas que saem da lateral vindo até a tampa traseira, nas versões XRX e GR Sport, teve mudanças. Nas versões XR e XRE continua da mesma forma. Eles mudaram toda essa parte de iluminação aqui, os desenhos, né? Toda a parte de iluminação aqui é em LED, exceto a indicação de seta que continua sendo halógena. Outra mudança interessante aqui, na parte do porta-malas anteriormente você não tinha abertura eletrônica, agora sim, você faz a abertura eletrônica por aqui apertando o botão ou passa o pé aqui por baixo e ele vai fazer a abertura eletrônica, somente nas versões também topo de linha. Então isso favorece demais com a caixa que você está carregando nas mãos, uma sacola ali saindo do mercado, com a chave presencial no bolso, basta passar o pé abaixo ali do para-choque para que você possa ter essa opção de abertura eletrônica. Capacidade do porta-malas desse SUV médio continua com 440 litros e um outro item genuíno que acompanha o modelo de série agora é essa bandeja aqui, justamente para facilitar, para não cair um líquido sobre a parte do porta-malas. Isso daqui realmente bem interessante. A esteira para você estar puxando aqui. O restante aqui não teve nenhum tipo de mudança. Aqui você vai ter os dois botões aqui para fazer o fechamento. Você mantém o fechamento aqui simplesmente de forma normal, ou faz o fechamento e mantém travado, ou puxa aqui por a porta também, ele vai fazer o fechamento da mesma forma. E aí ele tem um sistema anti-esmagamento. Você esbarrou na porta, ela não vai ter o problema de você ter um acidente ali, justamente ela vai parar o fechamento. Câmera de ré que depois eu mostro para vocês. Dois pontos aqui referente à iluminação de neblina em LED. E na parte de segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD e IBS e assistente de rampa, e também 7 airbags no total, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Na fileira do banco traseiro, ele teve algumas mudanças, eu vou mostrar para vocês. O entre-eixo continuou o mesmo, 2,64 m, 6 a menos do que o Corolla Sedan. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço, ó. Praticamente um dedo, como vocês podem ver, ou 2 dedos aqui nessa questão. O teto, anteriormente, ele era cinza ou preto, mais escuro. Agora passa a ser claro com as alças aqui no teto, com o teto solar que já vem de série em todas as versões topo de linha. E um detalhe interessante, não sei se vocês lembram, anteriormente toda essa parte dos bancos e também ali do painel, essa parte lateral e aqui também, tinha todo o revestimento também com essa parte mais clara. Agora não, passa a ser tudo cinza. Isso é bem interessante nessa opção aqui do modelo. Vou descer aqui para mostrar para vocês o restante aqui. O detalhe aqui continua tudo da mesma forma como o 2024. Saída de ar-condicionado, 2 tomadas USB do tipo C. O que vai mudar também aqui, esse detalhe sutil aqui com um tecido em ultra suede. E aí você pode estar trazendo o banco mais à frente aqui, ele é bipartido, 60/40. Afivelamento aqui atrás com os alertas de segurança. Isso tudo de forma comum como era anteriormente. Na fileira dos bancos dianteiros é onde fica também uma grande parte das mudanças aqui do veículo. Começando pela porta aqui, com um detalhe com a iluminação na parte da porta aqui, que realmente fica bem destacado com esse detalhe em LED azul. A soleira iluminada também aqui com a inscrição Corolla Cross, com esse detalhe em LED azul, e também a iluminação branca aqui, um item genuíno que acompanha o modelo de série. O polêmico freio de estacionamento no pé não temos mais, é eletrônico com função brake hold, depois eu mostro para vocês. Também foi adicionado aqui esse botão para fazer a abertura eletrônica do porta-malas e também a tecla Odotrip. Outra novidade, eu vou mostrar para vocês aqui no interior. Um Corolla Cross 2.0 Flex já está em funcionamento, modelo 2025. E outra novidade aqui, ó, painel digital de 12.3 polegadas. Bem interessante essa questão aqui também no modelo que teve mudança. A multimídia é de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, com sistema Harman Kardon, mas o sistema de som não tem assinatura Harman. Os 4 botões físicos aqui ao lado, a tecla Home. Se você segurar a tecla Home, vai apagar a multimídia, vai desligar, aumentar ou diminuir o volume e alternar entre a tela da parte da multimídia e Android Auto e Apple CarPlay. É intuitivo ao toque, basta clicar aqui, ó, AM, FM, USB, que ele vai fazer a projeção aqui referente a isso, vai parear com o seu dispositivo
via Bluetooth também, para você fazer a utilização aqui no comando de voz na parte do volante, que é do tipo multifuncional. Voltando aqui, informações do veículo, que você tem aqui informações de rota, né, com velocidade média, tempo decorrido e autonomia. Consumo combinado, você tem o histórico, também as médias de consumo, para você acompanhar nas suas viagens. Veículo, você tem aqui também, né, ó, telefone. Clicou aqui, ele vai parear o seu dispositivo via Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso é bem interessante nessa parte também para você fazer a utilização do sistema. E configurações que você tem aqui, dispositivos, equalização de som, você tem aqui toda a parte para fazer a parte de configurações, também o posicionamento de som para você fazer a opção, e parte com o sistema para você fazer todas as configurações aqui da multimídia, do painel ou do veículo, que você consegue fazer o acompanhamento. Não estou conectado com Android Auto nem Apple CarPlay. Se eu tivesse, já teria os ícones aqui disponíveis para você fazer a utilização. Ela não tem TV digital nem GPS integrado por conta do Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E você consegue usar o Google ou o Waze, algo que fica melhor para a sua utilização. Se você acompanhou as informações de forma gratuita até aqui no canal e puder ajudar com um valeu demais, logo abaixo ali, abaixo do título, na opção do like, tem essa opção, valeu demais. Você pode contribuir para ajudar de alguma forma na continuidade aqui do canal. Na parte do console central aqui, praticamente esses detalhes aqui acima de ar-condicionado 2 zonas, botão de start-stop, isso não teve mudança. A mudança principal que eu vejo aqui, ó, é recarregamento de celular por indução sem fio. Então, se você tem um dispositivo que é compatível, você coloca ali para recarregar sem fio. Isso é bem interessante. Também aqui o detalhe, que você tem a tecla Power aqui, que você aperta, ó, e ela vai mudar ali, ó, Power, vai aparecer ali em vermelho para justamente mostrar que você vai fazer as mudanças de marcha ali de um modo mais rápido, para ficar com um giro maior no motor. Apertou mais uma vez o modo normal ou o modo Eco. Ficou bem intuitivo essa parte da tela aqui quando você opta aqui para parte de seleção aqui de condução do veículo. E aqui a tecla que já tinha anteriormente, que é para poder estar ativando ou desativando o sistema de tração e estabilidade. Câmera de ré, vou colocar aqui para vocês verem. Você tem as câmeras aqui apenas com a indicação aqui com a linha de distanciamento, mas não vai esterçar aqui quando tem essa opção. Também sensor de ponto cego e tráfego cruzado, acabou de mostrar ali que é uma novidade para isso que não tinha no 2024. Também sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que você soltando o freio aqui, coloquei um objeto ali atrás, ele vai mostrar aqui, ó, identificar com alerta tanto os 4 sensores na parte traseira como os 4 sensores na dianteira. Só que tem um porém, além disso, ele tem um sistema que ele vai fazer a frenagem semi-autônoma, ou seja, o suporte de frenagem de estacionamento. Um poste, uma coluna, um carro, um objeto, soltou o freio aqui, ó, você vai identificar, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma, ó, bem próximo do objeto. Então aqui é bem interessante essa parte, mostra que o sistema realmente é seguro e para você não encostar em algo ali estacionando, abaixo de 20 km por hora ele vai acionar esse dispositivo. Então essa parte aqui é bem interessante. Outra mudança interessante aqui, estou na opção do Drive, apertei aqui, ó, a função Hold, que agora ele conta com freio de estacionamento eletrônico, e a tecla Hold. Então eu posso soltar o freio e o carro não vai à frente. Então essa parte do sistema também é bem interessante no dia a dia ali, naquela parte do trânsito, aquele pare e siga. Então você pode estar utilizando dessa forma também. Bem bacana essa parte para estar utilizando no dia a dia. Com certeza sim, vai ajudar bastante. O restante da parte do veículo aqui, isso não tem mudança. Continuando aqui, eu quero mostrar para vocês referente ao sistema Toyota Safety Sense, que teve os aprimoramentos de segurança, né? Como eu já falei para vocês. A sua direção continua sendo eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade. Isso não mudou. Aqui acima você tem referente aos sistemas que você consegue estar operando. Então o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, agora ele teve uma atualização. Ou seja, ele tem um sistema stop and go. Vamos supor que você setou 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, e se o carro à frente diminuir a velocidade a ponto de parar, ele também vai parar sobre o veículo que está à frente, e se o veículo continuar o trajeto, ele vai continuar esse trajeto automaticamente. Isso é bem interessante, uma mudança aqui no sistema que realmente favoreceu bastante. Se você mantém ativado aqui, essa parte desse botão, ele é o sistema de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo,
ou para o lado direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem, você pode causar um acidente referente a isso. Bem interessante também. E aqui o sistema pré-colisão, que é o mais interessante. E a atualização do sistema, ele identifica pedestres, veículos e também ciclistas. Veículos e pedestres ele vai identificar durante o dia e à noite. Isso é um detalhe da parte do sistema. E você mantendo ativo aqui esse botão acima, que faz parte do sistema pré-colisão, numa situação de risco eminente, se você não enxergar o risco à sua frente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. E se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma, para justamente evitar que você tenha uma colisão à frente com um veículo ou danos a você que está dirigindo. Isso é bem interessante na parte também de segurança. As mudanças aqui no Paddle Shift, e o mais interessante também aqui é o painel digital de 12,3 polegadas. Então você tem aqui o conta-giros, marcador aqui referente à temperatura do motor, marcador aqui com velocímetro de forma analógica, porém é digital, e aqui a parte com o detalhe do tanque de combustível, que são 47 litros. Aqui acima você tem velocímetro digital, relógio, temperatura exterior, indicação de câmbio, configurações, odômetro total, trip A, trip B, média de consumo. Se você colocar a seta para o lado direito aqui, ó, já vai mudar aqui, ó, número 1, você tem limpos aqui essas questões no arco, as informações. Se eu colocar número 2, aparece eco, informações de viagem, trip A, trip B, média de consumo, para você fazer o acompanhamento. Apertei o número 3, vai aparecer aqui as informações sobre os sistemas de segurança. Se eu segurar aqui em OK ao centro, já vai aparecer essa parte aqui, eu consigo abaixar aqui, ó, mensagens, configurações e os sistemas de segurança. Posso colocar para o lado esquerdo também, ó, e alternar aqui. Então tem esse detalhe também para mim estar movimentando. Mas eu vou colocar aqui em configurações, vou segurar aqui e aí vou descer aqui, ó, na parte da mudança de tela aqui, né? O fundo de tela que eu consigo aplicar aqui, ó, configurações do medidor. Então eu seguro aqui em configurações e estilo do medidor. Então eu tenho aqui, ó, inteligente, casual, desço aqui para o robusto e também o esportivo. Consigo mudar também aqui, eu vou mostrar para vocês, essa questão aqui, ó, que tipo de medidor. Eu consigo deixar com os dois arcos, com um arco somente ao centro ou sem nenhum tipo de arco, com as opções widgets, que são essas informações aqui. Se eu desligar, já vai desaparecer as informações aqui embaixo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do que mudou, quais as principais diferenças do Corolla Cross 2025 comparado com o modelo 2024. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. E se você quiser acompanhar um vídeo de avaliação completa desse modelo aqui no canal no YouTube, eu vou deixar um card logo abaixo e também na descrição de vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima! Para você que acompanha esse vídeo até aqui, é fã da Toyota e seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para José de Lima, da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O segundo salve vai para Newton José, da cidade de Teresina, lá no Piauí. O terceiro e último salve de hoje vai para José Weber, da cidade de Tucumã, lá no Pará. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui no canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!